vejo também um negócio de mentalidade sobre a motivação, cara. Porque se motivar quando tudo tá dando certo, é fácil, né? Mamão com açúcar. Uhum. E quando tudo começa a dar errado, como é que você consegue mudar? É até difícil falar disso, cara, mas é legal. Por quê? Quando você tá meio desanimado, você faz um negócio dar errado, a empresa não vai bem, tudo começa a dar errado, né? O que dá pra falar ali pra poder mudar um pouco, velho? É foda isso. Uma parada que eu acho legal é que você tem que contar a sua história também pra galera. Tem que ter um podcast do Mike sendo entrevistado pra alguém. Vai ser contado. Que você já contou da história lá naquele rolê que a gente fez. Né? Enfim, e o que acontece? Mentalidade de Michael Jordan, que eu chamo. Por quê? Michael Jordan é um cara que mais fez, se eu não me engano, tá? Posso estar falando merda. Michael Jordan tem aquele outro maluco de golfe. É o cara que mais... de golfe não, de beisebol. É o cara que mais fez cestas de último segundo na história da NBA. Se eu não me engano, posso estar falando merda. Eu não lembro agora qual atleta, mas eu sei que é um deles. Mas ele é o cara que mais errou cesta de último segundo. Ele treinava muito, né? Não, ele é o cara que mais errou nos jogos. Porque ele tentava sempre, né? Porque ele tentava sempre. E aí a história... qual a sacada? A sacada é que o erro é sempre o caminho do sucesso. Como assim que você fala? O erro é o caminho do sucesso. Se você não erra, é porque você... Quanto mais erro você tem... é legal. Entendeu? Quanto mais erro você tem, o quê? Aprendizado, conhecimento. Se eu errei desse jeito, não vou errar mais e tudo. O legal desse podcast também é isso. A gente mostra aqui o lado ruim das pessoas, as cagadas, a dificuldade e tudo, pra elas verem e tentar corrigir pra não mudar. Pega o vinho lá pra nós. Pega o vinho lá. Deixa eu contar uma parada interessante. Então, meu pai, por causa dessa parada de não ter uma renda ativa, em 2017, ele começou a fazer o que ele fazia de graça, que é atender pessoas, porque ele, pra ser uma noção, ele fez sistêmica, psicologia sistêmica, em 92. Então, pra se aprofundar... cara, eu vou ter que contar essa história, que é muito top. Em 92, meu pai e minha mãe, eles tinham um projeto de ajudar meninas de rua em situação de risco, de prostituição e tudo mais. Trazia pra uma parada em combinação com a prefeitura. E o meu pai fazia todo aquele suporte com equipe e tudo mais para as meninas saírem dessa condição. Só que eles notaram que as meninas sempre acabavam voltando depois de um tempo. E aí nessa, meu pai foi entender o que acontece com as pessoas que, mesmo depois de algumas dificuldades, elas, entendeu? Mesmo depois de uma pequena melhoria, elas acabam voltando. Foi quando ele decidiu se aprofundar com psicologia sistêmica e tudo mais. Então, pegando esse gancho, lá na frente, depois em 2017, a parada, tipo, a gente não tava mais conseguindo viver com o mínimo de questão da igreja. Por quê? Minha mãe, ela ficou doente com um possível câncer. Dois nódulos que ela tava, isso a gente descobriu no carnaval. O meu pai em 2016 ele começou a fazer palestra e também a fazer atendimento, só que dessa vez, como ele já tinha todo o background, tanto de coach, tanto de PNL, tanto de psicologia sistêmica, que tudo ele tinha feito para atender a galera da igreja, agora ele ia começar a fazer no mundo corporativo e no mundo normal. Porque você sabe qual a quantidade de gente que tem dinheiro tem problema emocional? Porque... Quase todo mundo. Exatamente. Porque o dinheiro não é uma parada condicional. A parada é que as pessoas elas colocam aquela expectativa de quando eu tiver tanto dinheiro, eu vou ser feliz. Eu vou ter a parada. E não, o dinheiro, ele realmente vai te trazer felicidade. A parada é você saber o que você faz com ele. E principalmente qual a intenção do teu dinheiro. Se o seu dinheiro é só por ter, ou por aquela parada que a gente tinha falado, mais cedo, entendeu? Vai ser inútil. Agora, meu pai ele foi atender esse tipo de gente. Em 2017... Ele começou em 2016. 2017, teve aquele crash de bolsa, que ele tinha postado uma parada e deu errado, que ele estava juntando o dinheiro das palestras, deu errado. A minha mãe ficou doente. Meu pai perdeu um contrato com uma palestra que ele ia dar para, 5 mil pessoas. Eu ajudava ele na época já com coisas básicas, assim, de escritório. E a gente se viu numa situação sem entrada por 6 meses. E daí acabou todo o caixa. Aí nessa época foi tenso. Aí desanimou, né? Aí nessa época foi tenso. Porque eu tinha... Isso me arrepia real, contando. Porque nessa época, mesmo com sítio e casa e apartamento em Curitiba, sem renda, o que você vai fazer? Tu vai ter que vender a propriedade para poder viver. Entendeu? E aí nessa época a gente tava vivendo, eu juro pra você, que eu fiquei 5 dias comendo mandioca que meu pai trazia do sítio. Porque a gente plantava mandioca no sítio. E aí foi meio tenso essa época, porque eu fazia faculdade, né, também, e eu saía da faculdade e ia pra casa da Bia, que hoje é minha esposa, a gente namora já há 9 anos, eu ia pra casa da Bia pra poder jantar direito. Foi um momento muito tenso da minha vida. Aí pra se motivar não foi fácil nessa época, né, cara? Na verdade foi o contrário.
Ah, porque te motivou. Não, eu falo assim, a dor, o desconforto te motivou, né? E aí que tá. Cara, sabe uma parada indo uma coisa atrás da outra dando errado? Eu comecei a culpar Deus e o mundo. Ah, a culpa é disso, a culpa é disso, a culpa é disso. Você culpava outras coisas. É óbvio que a gente culpa. A primeira parada, a coisa mais difícil é você admitir que você tá errado. Né? É Tipo, verdade. você ter a humildade de começar e tudo mais. Então, nesse contexto extremamente bolado, eu lembro, vou apelar assim pra uma parada mais de igreja, porque foi a minha experiência, eu acredito que cada um tem sua experiência, isso, enfim. Eu fui pra igreja e eu culpando e tudo mais, e eu senti assim, tipo, o pastor falando, e quem que é você pra julgar o que é certo ou o que é errado? Nossa, aí doeu, hein? Porque qual que é a grande questão? Às vezes a dificuldade que você está vivendo hoje é aquilo que está te preparando para viver o que você precisa ver amanhã. E o diamante cresce como? Na pressão. Exatamente. Pelo carvão. As pessoas elas oram para se livrar de problema, quando é o problema que você resolver que vai te levar para o próximo nível. E o legal é quando você está em situação de desconforto, é a hora que você mais vai se motivar. Igual eu, quando eu estava em situação de desconforto. Exatamente. Foi eu me motivei. Exatamente. Então, a partir dali, isso foi tipo, um momento extremamente conturbado. Eu comecei daí a trabalhar no estágio, que eu fiquei 1 mês só. Aí eu fui demitido porque minha chefe foi demitida, não foi minha causa. Eu trabalhei direitinho nessa época. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer essa parada virar. Agora eu vou ajudar meu pai, assim, eu vou fazer o marketing da empresa dele, não sei o que lá. E daí foi quando eu comecei a ter essa filosofia de que o erro é o que traz o sucesso. Porque se você for ver as pessoas mais ricas, self-made do mundo, são pessoas que quebraram em algum momento da história. Então eu falei, eu já quebrei, a minha família já quebrou, agora daqui pra frente é só subir. Entendeu? Legal, muito top isso aí, né, cara? Então, pra mim é essa a filosofia. E principalmente a segunda coisa, né, além disso, qual que é a intenção da sua glória? Em que sentido você fala? Você vai conquistar tudo. Pra quê? Porque você valoriza todo o sucesso, e daí tudo bem, se isso é uma parada que você valoriza por si só, tá show? Ou você vai conquistar tudo por alguém que você ama, ou você vai conquistar tudo por deixar um legado. Porque um homem que, na minha visão, tá? Pra mim, se o Samuel for um homem que ele vive só pra própria glória, eu vou acabar uma mansão na vida e sozinho. Que não é legal. Que não é o que eu quero. E não que precisa ser assim. Tipo, tem gente que, cara, pra mim essa é a vida dos sonhos. Pô, tá louco ficar sozinho em casa? Eu amo, tá ligado? Mas isso não é o que eu tô buscando. Então, nesses momentos, quando você fica... O desconforto é o que faz você ir pra frente e você ter claro qual que é a intenção do porquê que você vai estar fazendo, o que vai fazer você ir pra frente, tipo, a motivação da dor e do prazer que você busca, entende? Esse negócio também de se perguntar o porquê, né, cara? É bem legal, né? Exato. A gente se perguntar por quê. Qual que é a intenção? Por que eu quero isso? Por que eu quero fazer isso? Por que tem que ser isso? Por que vai ser assim? É legal a gente perguntar pra gente mesmo, né? Exatamente. Porque, cara, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Quando eu entendi que aquilo que eu tava buscando de dinheiro e tudo mais, não era só pra mim. Porque dinheiro eu sempre gostei de fazer. Quando eu, sei lá, desde os 10 anos foi a primeira vez que eu dei aula de bateria. E até os 16 eu dava aula de música, entendeu? Então, tipo, eu fazia 600, 800 reais, que pra mim na época era uma grana ferrada. Não, mas ajudava pra caramba. Exatamente. Né? Então, inclusive foi o que fez com que meus pais, nesse contexto meio ruim, zoado, era o que eu fazia, tipo, vocês não precisam gastar nada comigo, que eu tinha ganhado bolsa, mas vocês não precisam gastar nada comigo. Entendi. Então, dinheiro eu já gostava de fazer, mas o que eu vou fazer além do dinheiro? Que daí é minha parada principal. Que eu tinha falado antes já contigo. O diferencial seu é esse, né? Você se perguntava. Exatamente. Isso é legal, galera, você se perguntar por que eu tenho que fazer isso, por que eu vou fazer isso, por que tem que ser assim, o que tá acontecendo, é bem legal perguntar isso. Senão você vive no automático, né? Lembra daquele livro do Napoleon Hill, O Quem Pensa Enriquece? Não, o do entrevista com... Mais Perto que o Diabo, que você fala? Isso, Mais Perto que o Diabo. Não, um livro excelente. Vou até dizer, galera, leiam, tá? Quem Pensa Enriquece, O Segredo, É o Poder do Subconsciente. Esses livros vão te ajudar muito, viu?